Fala, meu amigo Enenzeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma aulinha de língua portuguesa para o Enem, tá? Na sua timeline, seu amigo professor Silvio Santos, que vai estar te dando aqueles bizuzinhos bem de boas, bem filezinho lá, que é para você gabaritar a parte de linguagem relacionada à língua portuguesa, beleza? Nós já tivemos diversos conteúdos, aqueles conteúdos que certamente vão direcioná-los ali a acertar, gabaritar algumas questões, funções da linguagem, figuras de linguagem. E entramos hoje, propriamente dito, naquele conteúdo que nós conhecemos ou chamamos, assim, no nosso dia a dia, aquele conteúdo da gramática, o conteúdo gramatical, que nós iremos precisar para fazer a nossa análise sintática. Silvio, não estou lembrando, agora você vai lembrar. Silvio, é fácil, facinho, facinho. Mais fácil que isso, só o meu Vascão ganhando de 6-0, tá? Bora lá, sem mais delonga, que a gente tá um nojo hoje, tá? E você que está com a gente, está chegando agora, se ainda não está inscrito no nosso canal, não esqueça, Meu Desafio EAD. Caso você queira também o material, você acessa a nossa plataforma, você vai procurar a pasta do professor Silvio Santos de língua portuguesa. Lá você vai buscar a pasta do Enem e lá você vai baixar a apostila dessa aula. Caso você não tenha baixado, não tem problema nenhum. É só você ir acompanhando a aulazinha aqui que você com certeza vai pegar os bizuzinhos que é para você gabaritar, que é para você acertar as questões. Tranquilo? Galera, chegando, Gabriel Matos já está aí com a gente. O pessoal vai entrando aqui, tá? Daqui a pouco interage, se tem alguma dúvida, vai falando aí com a gente. Beleza? Vamos entrar aqui, ó, introdução à sintaxe. Bem de boa aqui, ó. Quando nós falamos de sintaxe, tá? Para você situar, o que é que acontece aqui, ó? A gramática, ela é dividida em várias partes, pelo menos as suas frentes de estudo. Por exemplo, eu tenho uma parte da gramática que ela vai se ater, vai se preocupar com a estrutura e formação das palavras, com as classes gramaticais. Essa parte da gramática nós chamamos de morfologia. Aí o que é que acontece? Quando estas palavras, elas interagem entre si, vamos colocar assim, sentido metafórico, quando elas estão interagindo, entrelaçando entre si, aí o que é que acontece? Elas vão formar frases, vão formar orações, vão formar períodos. Essa parte da sintaxe, em que a palavra ela tem um emprego dentro da frase, tem uma função sintática dentro da frase, dentro do nosso enunciado, nós vamos chamar de sintaxe. Tá tranquilo? Bem de boa, tranquilo. Aí nós temos diversas funções sintáticas, as quais eu preciso saber para a minha prova. Tranquilo? Vamos avançando? Vamos avançando aqui. Tá? E se eu vou aprender sintaxe hoje, vai aprender sintaxe, vai aprender aqui o que for necessário para você gabaritar a sua questão. Aí tu vens aqui, ó, vamos avançando. O que é que acontece? Se tu observa bem aqui, ó, nós temos aqui variáveis e invariáveis. Se tu observa bem aqui, em dado momento da sua trajetória aí como estudante, o que acontece? Você identificou algo que chamaram aqui de quê? De classes. Olha aqui, ó, classes de palavras. Vem lá com a gente aqui, ó. Classes, começar aqui o nosso bizu. Classes de palavras, tá? Classes de palavras. Em um dado momento da sua vida de estudante, tá? Você ouviu falar nas classes de palavras. O que são as classes de palavras? Você já deve ter ouvido. Substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, pronome. Relembrou? Está relembrando? Classe de palavras. O que é que acontece? Como eu falei para você, nós estamos lá em sintaxe, aí o que foi que aconteceu? A sintaxe, ela vai se ater, ela vai fazer o estudo da formação da estrutura das palavras. Perdão, ela vai se ater ao estudo das palavras dentro de um contexto, dentro de uma frase, de uma oração, no período. Quando nós estudamos as palavras de maneira isolada, a sua formação, a sua estrutura, as classes de palavras, esse ramo aqui é o que a nossa, aí tu coloca bem aqui, ó, morfologia, tá? Morfologia. Morfologia, como é que vai funcionar aqui, ó?
Morfologia, estuda o quê? Você vai colocar como bizu para você. Falou em classe de palavras, aí você vai lembrar de morfologia, tá? Falou em estrutura, formação de palavras, morfologia, classe de palavras, esse bizuzinho aqui que você vai utilizar. Aí eu já coloquei um quadro bem filé que você vai relembrar quais são essas classes de palavras. Eu tenho aqui, ó, substantivo, olha aqui, ó, nós temos aqui, ó, substantivo, vai ficando aqui o bizu para a gente aqui, ó. Nós temos aqui, ó, substantivo, nós temos aqui verbo, nós temos aqui, ó, pronome, nós temos aqui, ó, adjetivo, nós temos aqui artigo, nós temos aqui numeral, tá? Nós temos aqui, ó, vem olhando aqui, ó, nós temos aqui, ó, advérbio, nós temos aqui conjunção, nós temos aqui interjeição, nós temos aqui preposição. Conferindo, certamente você já observa a seguinte situação. Quando eu falo das classes de palavras, quando nós falarmos aqui de classes de palavras, o que é que eu tenho que lembrar aqui? O que é que eu tenho que lembrar? Classe de palavras são 10 classes de palavras. Substantivo, verbo, pronome, adjetivo, artigo, numeral, advérbio, conjunção, interjeição e preposição. Tá tranquilo aqui pra gente? Ei, vem com calma lá, vem com calma. Falou em classes de palavras e você já lembra que eu tenho 10 classes de palavras, tá? 10 classes de palavras. Aí o que foi que eu trouxe de informação aqui legalzinha para você? Se tu observas aqui, eu trouxe a seguinte situação. Nós temos classes que são variáveis. Nós temos classes aqui que são o quê? Invariáveis. Tá? Nós temos classes variáveis e são invariáveis. Quanto à variação, nós temos diversas variações relacionadas às classes gramaticais. Tá? São diversas variações. Por exemplo, vamos falar de variação. Nós temos aqui, de repente, a variação... Olha aqui, eu vou colocar aqui para você. Gênero. Vem lá. Gênero. Em se tratando do gênero gramatical, tá, gente? Gênero gramatical, você vai anotar para você as variações aqui para gente. Quando nós falarmos do gênero, bem tranquilo aqui para gente, tá? Em se tratando das classes gramaticais, falou em variação de gênero, nós temos aqui, ó, masculino, tá? Nós temos aqui masculino. E nós temos aqui, ó, feminino, tá? Falou em classe gramatical, aí variação de gênero masculino e feminino. E Silvio, há outras variações? Sim. Nós vamos falar, por exemplo, aqui, ó, variação de gênero. Nós vamos falar aqui variação de número. E bebê, anota aí para você, vai relembrando o bizuzinho aqui, ó, variação de número. Quando nós falarmos em variação de número, nós teremos aqui a estrutura. Olha aqui, ó, nós teremos aqui, ó, singular. Nós teremos aqui singular. Nós teremos aqui, ó, plural. Tá? Variação de número, singular e plural. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Tá? Nós temos, vão aparecer aqui para a gente, por exemplo, variação de grau, tá? Grau. A variação de grau, nós teríamos aqui o grau normal, tá? Grau normal. Nós temos aqui aumentativo. Nós temos aqui diminutivo, tá? Diminutivo. Aumentativo, diminutivo. Pronto, filé aqui pra gente. Tá? Aumentativo, diminutivo. Não ficou legalzinho aqui? Deixa eu apagar para você. Aumentativo. Pronto.
tá? Nós vamos ter diversas variações. Normalmente, quando nós formos estudar a sintaxe, quem é que vai nos interessar principalmente aqui? Principalmente, a quem nós temos que ter bastante atenção? A variação de gênero e a variação de número. E se as outras não são importantes? São importantes sim, tá? Mas quem vai nos interessar aqui, que vai fazer eu acertar a questão, variação de gênero e de número, ou seja, quando nós falarmos para você aqui, ó, variação de gênero, aí automaticamente você tem que lembrar masculino ou feminino, tá? Gênero gramatical. Quando nós falarmos em número, nós vamos lembrar de quê? Singular ou plural. Aí o que é que acontece aqui, ó? Das nossas classes de palavras, quando eu falar aqui para você variáveis, tá? Variáveis, por exemplo, substantivo, verbo, pronome, adjetivo, artigo, não quer dizer que elas não sofram, não vamos ter aqui várias flexões ou variações, tá? Normalmente nós vamos aqui para você acertar a questãozinha, a variação aqui, ó, qual é que você vai se ater? Gênero e número, por exemplo. Substantivo, variação de gênero, nós temos substantivo no masculino e feminino, ele vai sofrer variação, tá? Verbo, ele sofre variação. Já o verbo, o que acontece aqui? Ele sofre variação de tempo, de pessoa, é um outro tipo de variação. A gente não tem um verbo masculino ou feminino. Pronome, acompanha ou substitui o nome, tá? Quem vai sofrer a flexão, portanto, é nessa partezinha aqui, ó, que está em verde. A parte que está em verde aqui, ó, a parte que está em verde é que sofre variação de número, de pessoa, tá beleza? Quando nós olhamos aqui para os invariáveis, o que é que acontece aqui, ó? Ele não vai sofrer variação. O que significa isso daqui, ó? O normal é que ele apresente o quê? Somente uma forma. É isso daqui. Você não vai ver, por exemplo, um advérbio masculino, um advérbio feminino. Você não vai ver isso daqui, tá? Você não vai conseguir fazer essa flexão. Conjunção. As conjunções elas vão apresentar só uma forma. Não tem conjunção masculina, conjunção feminina. Temos as classes variáveis, portanto, e as classes invariáveis, tá? Substantivo, o que é substantivo? O substantivo, ele dá nome. O substantivo, tá? Ele nomeia. Deu nome a alguma coisa, é substantivo. Verbo, ele se flexiona, tá? Flexiona. O que é que eu tenho que lembrar aqui de verbo? Flexão. Aí tu vai colocar aqui tempo, modo, pessoa. O verbo, classe de palavras que indica ação, estado, fenômeno da natureza, e o principal bisuzinho aqui é que ele vai se flexionar em tempo, modo e pessoa, em regra. Você conseguiu conjugar, aí você já sabe que você vai ter ali um verbo. Pronome, por exemplo, ele o quê? Acompanha ou substitui nome. Acompanha, tá? Acompanha ou substitui o nome. Acompanha ou substitui nome. Adjetivo, ele qualifica, ele caracteriza, ele qualifica, ele caracteriza o substantivo. Artigo, ele determina ou indetermina. Determina ou indetermina o substantivo. Tá? Indetermina o substantivo. Numeral, ele é o quantificador, ele indica quantidade dentro da língua, tá? O nosso advérbio, tá? Ele é o intensificador, ele indica o quê? Circunstância. E Silvio, o que é a circunstância? É o detalhe, tá, gente? A circunstância verbal, ela é um detalhe, uma informação aqui, ó, que vai trazer uma minúcia, uma informação acessória aqui pra gente. Uma conjunção, você lembra aqui que é o quê? Conectivo. Interjeição, tá? Vou colocar aqui.
Expressa o quê? Sentimentos. Vou colocar aqui embaixo. Sentimentos e emoções. Preposição também é conectivo, tá? Também é conectivo. Pronto. Conhecendo aqui as nossas classes de palavras, beleza? E Silvio, eu tenho que lembrar das classes de palavras, é interessante você saber. Circunstancialmente, você tem que saber o seguinte: quando eu tenho variável, quando eu tenho invariável. Aí qual é o bizu que eu te dou aqui? Você vai observar, você vai pegar aquela palavrinha e vai tentar flexionar no masculino ou feminino, a singular ou plural, aumentativo, diminutivo, em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, no caso dos verbos. Tá tranquilo? Aqui estão as nossas classes de palavras, tá? Classe de palavra é o quê? Morfologia. Beleza? Bate um print e vem embora. Muita gente aqui com a gente, tá? Gabriel Matos, Alieneu Pinheiro, Neymar lhe mandou um abraço. Ei, saudade. Eu tô nojo hoje. 6-0, só de 6, tá? Hashtag chateado. Porque assim, o Vasco é o seguinte, a gente economiza. Quando a gente faz é só de uma vez, tá? Não é que a gente não queira ganhar, é porque quando a gente ganha, a gente quer fazer graça, entendeu? Assim que é a parada, tá? O professor tá muito feliz, o Gabriel Matos, tá? Pessoal Marcione, boa tarde. Gente, sejam bem-vindos aí, ó. Fala aí de onde é que você tá. Tá aqui no estado? Tá em Macapá? Tá na capital? Vai interagindo aqui com a gente, bem de boa. Não esquece, meu desafio EAD, vai seguindo lá com a gente. Vamos lá. Mais informações que nós precisamos. Manda um abraço para o Jorginho. Jorginho, um abraço, tu é santista, é? Saudade. Tchau, dá um tchau aí para ti, tá? Um abraço aí para ti, Jorginho. Sei que tá online aí, não te esconde. Vamos lá. Olha aqui, ó. Conceitos que eu preciso saber. Frase, oração e período. Frase, oração e período, tá? Frase, oração e período. O que é que acontece aqui? Ó? Frase. Possui, tá? Olha aqui, ó. Possui sentido, tá? Vamos colocar aqui, ó. Possui sentido completo. Quando eu coloco aqui para você, possui sentido completo, tá? Possui sentido completo. Aí o que é que eu devo entender aqui, ó? Repassa, tá? Repassa, o transmite, vamos colocar aqui, ó. Passa uma informação completa no sentido que ela consegue, ela transmite, tá? Transmite uma mensagem. É nesse sentido aqui que eu estou falando para você, tá? Ela transmite uma mensagem. Tá de boa? Frase, ela transmite uma mensagem. Ela passa uma informação de sentido completo. Você pode utilizar aqui, ó. Quando eu coloco para você aqui, ó, fogo, tá beleza? Coloquei aqui a expressão fogo. Notas aqui que eu coloquei para você aqui, ó. Frase constituída de somente uma palavra. Mas se alguém de repente lá, você está no edifício, está num prédio, tá no shopping, está assistindo um filme lá no cinema, aí de repente as pessoas começam a correr, você não passou novo nenhuma informação, você já fica espantado. E alguém grita lá, fogo! Você vai ficar lá? Vai nada. Qual é a informação que está passando para você? Que certamente está ocorrendo um incêndio, tá? Passou, transmitiu uma mensagem, aí nós temos aqui uma frase. Nota aqui, ó. Coloquei um exemplo constituído de uma só palavra. Quando tu olhas para o próximo enunciado, alguns anos vivi em Itabira. Olha aqui, ó. Se tu olhas aqui, o que acontece? Aqui me passa uma informação, eu também tenho uma frase, porém agora constituído o quê? Além de ter várias palavras, o que acontece bem aqui, ó? Esta nossa frase, ela contém um verbo. Tá aqui, ó. Ela contém um verbo. Uma frase com uma só palavra, uma frase agora estruturada em torno de um verbo. Nós poderemos ter aqui, ó, que inocência, que aurora, que alegria. Se tu olhas aqui na estrutura, o que é que acontece? Eu tenho agora uma frase que ela apresenta o quê? Além de várias palavras, nós temos vários o quê? Várias estruturas aqui.
Nota aqui, ó, também sem verbo. Ou seja, a frase é o enunciado de sentido completo. Aí tu coloca bem aqui, ó, vou colocar essa observação bem aqui, ó. Pode, tá? Pode apresentar verbo ou não, tá? Pode apresentar ou não verbos. Tá? Não te esquece isso daqui, ó. A frase, para ser frase, qual é o meu critério? O que é que eu utilizo? O que é que eu quero? O que é que eu preciso? Basta que passe uma informação. Pode ser constituído de uma única palavra, pode ser um enunciado que contenha verbo ou não contenha verbo. Basta que transmita uma informação que nós dizemos que é uma informação de sentido completo. Tá tranquilo? Frase, enunciado de sentido completo. Pode ou não ter verbo, isso daí é dispensável, mas precisa necessariamente passar o sentido completo. Tá tranquilo? Vai avançando comigo, tá? Enunciados, informações iniciais, bem de boa aqui para ficar tranquilo aqui com a gente. Vem lá. Oração, tá? Você sabe o que é uma oração? Se você, daquela uma quando eu vou à missa no domingo, beleza, aquela é muito importante também. Mas nós temos aqui uma oração dentro da língua portuguesa. O que é que acontece aqui, ó? Frase, olha lá, frase, qual é o critério que eu utilizo para que seja frase? Precisa necessariamente transmitir uma informação, essa informação precisa ter sentido completo. É assim que nós dizemos. Transmite uma informação clara. Vem lá. Oração, o que é que acontece aqui, ó? Oração. Aí eu vou colocar aqui para você, ó, deve. Oração deve, aqui, ó, deve apresentar a oração. Ela deve apresentar o quê? Verbo. Para que seja oração, necessariamente, tá? Ela deve apresentar verbo. Estrutura em língua portuguesa que contenha, que apresente, que traga consigo um verbo, vai ser o quê? Oração. É assim, acabou, bebê. E Silvio, basta que tenha verbo? Basta que tenha verbo. Apareceu um verbinho, tá filé pra gente. É oração. Aí tu vem lá, continua a brincadeira aqui com a gente. Olha aqui, ó. Não. Não precisa possuir sentido. Vou colocar aqui, ó, sentido completo, porque certamente ela vai transmitir uma informação. Não, olha aqui, ó. Olha o bebê aqui para ficar filé pra gente aqui. Se nós estamos falando de oração, aí agora nós temos aqui, ó, dois critérios aqui. Qual o critério que você vai utilizar? Basta que apresente verbo. Estrutura em língua portuguesa que apresente verbo é uma oração. É assim pra gente, tá? É assim. O número de verbos também ele vai coincidir o quê? Com o número de orações. Se nós tivermos um verbo, uma oração. Se nós tivermos uma estrutura com mais de um verbo, nós teremos, consequentemente, mais de uma oração. Tá tranquilo pra gente? Vem lá. Ei, Silvio, aí tu falaste a seguinte situação. Vamos lá, vai mentalizando aqui. Oração, ela não precisa ter sentido, basta que apresente um verbo. Beleza, basta que apresente um verbo, exatamente isso daqui. Se fizer sentido, é uma frase. Beleza. Se não fizer sentido, se não tiver sentido, vai ser somente uma oração. Exatamente. Exatamente lá. Tá? Aí o que é que acontece? Toda frase verbal é uma oração. Mas nem toda oração vai ser uma frase. Porque qual é o critério para ser frase? Precisa apresentar sentido. Aquilo que nós chamamos de sentido completo. Tá tranquilo? Tá de boa? Vem lá com a gente. Aí tu vem lá. O que é que acontece bem aqui, ó? O dia decorreu sem sobressalto. Aí eu já coloquei para você aqui, ó. Uma só forma verbal. Podem vir os dois. Duas ou mais
Formas verbais. O que é que acontece aqui, ó? E Silvio, como é que eu vou saber se é verbo ou não? Você vem, olha aqui, ó. Temos diversas palavrinhas. Temos diversas palavrinhas. Para eu saber se é verbo ou não, o que é que tu vai fazer com a palavra aqui, ó? Você vai pegar a palavra e vai conjugar. O que é conjugar o verbo? Aí tu coloca aqui, ó, verbo, você flexiona em tempo, tá? Tempo, o que é tempo pra gente aqui, ó? Presente, passado, que é o nosso pretérito, o nosso passado e futuro. Flexão de tempo. O verbo vai se flexionar. Aí tu vai se flexionar aqui, ó, em modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Olha aqui, bebê. Imperativo. E o principal besozinho aqui, ó, em pessoa. A flexão de pessoa. Como assim pessoa? Nós temos aqui, por exemplo, eu, olha aqui, ó. Eu, tu, ele, ela, tá? Nós temos aqui nós, vós, eles, elas. Olha que bebê filé aqui pra gente. O que é que acontece? Quando você identificar a palavrinha, tá? Se você quiser saber se é verbo ou não, o que é que tu vai fazer? Conjuga. O bizu que você vai utilizar, conjuga logo nas pessoas, que fica mais fácil para você. Se você conseguir flexionar aquela palavra, tá? Conjugar com essas pessoas aqui, ou flexionar no tempo, aquilo vai ser um verbo. Por exemplo, dia decorreu. Decorrer. Eu decorri, tu decorreste, ele ou ela decorreu, nós decorremos. Eu decorro, tu decorres, ele ou ela decorre. Ei, flexionou, acabou, é verbo. Tá bom? É só isso que tu vai pegar. Pegou a palavrinha, conjugou. Se flexionou, é verbo. Quais são as pessoas que eu vou flexionar? Aqui, ó. Principalmente aqui que fica mais fácil para você. Tá? Tá tranquilo? Podem vir os dois. O que é que acontece aqui, ó? Se tu observas, quando nós tivermos aqui, ó, estrutura, nós temos aqui, ó, verbo. Apresentou verbo, necessariamente será o quê? Uma oração. Tá tranquilo? Frase, oração. Frase, oração. Frase, oração. Aí o que é que acontece aqui, ó? O que é que acontece aqui? O que é que eu coloco aqui, ó? Observação aqui para você. Aí nós temos aqui, ó, algo que nós classificamos como período simples, tá? Período simples. Aí tu lembra lá, uma oração. Período composto. Período composto. Duas ou mais orações. Pronto, filé aqui pra gente. Tá? Duas ou mais orações. Tá? Observaçãozinha, filezinha para você guardar. Nós temos estruturas que nós chamamos de período simples e as estruturas que são lá do nosso período composto. Isso daqui vai estar relacionado ao quê? Ao número de orações. É por isso que nós vamos estudar lá, quando nós estudarmos as orações, nós temos orações coordenadas, temos orações subordinadas, orações absolutas, oração principal, tá? Isso vai ser em decorrência dessa estruturação. São estruturas que, em regra, vão apresentar verbo, beleza? Quando nós tivermos uma oração, período simples, mais de uma oração, sejam coordenadas ou entre si
ou subordinadas, o que é que acontece? Nós temos o período composto. Aí nós estudamos lá o período composto por coordenação e subordinação. Tá tranquilo? Tá acompanhando? Muita gente chegando aqui com a gente, tá? Marcione Bentes está chegando, tá? Emanuele Brito chegou com a gente. O professor tá muito feliz porque o Vasco saiu da Z4, hein, mano? Tô nojo mesmo, tô nojo, tá? Boa tarde, o horário vai ser às 19h30, com Química, muito bem, tá? Vem chegando aqui com a gente. Vamos lá. Aí o que é que temos mais aqui? Os conceitos de introdução à sintaxe. Tem algo aqui que nós chamamos de predicação verbal, tá? Predicação verbal. Ou você vai encontrar também aí, ó, predicação verbal. Você vai encontrar aqui como, olha aqui como é que vai aparecer para você. Transitividade. Tá, bebês? Transitividade verbal, tá? Esse transitividade, eu nunca aprendi isso daqui, ó. Quando tu falar de transitividade, o que é que tu vai lembrar aqui, ó? Eu sempre aprendi assim, ó. Associei aqui, ó. Transitividade está relacionada ao quê? Ao trânsito, tá? Ao trânsito. É só você se imaginar. Certamente você anda no seu carro, na sua bicicleta, no seu transporte, no seu veículo, né? Aí o que é que acontece? Você pode ter um trânsito livre, aí o que é que tu imaginas? Imagina que uma rua esteja com um trânsito livre. O que é que acontece se você vai trafegando nela? Você passa no nosso linguajar aqui do norte direto, né? Você passa direto. Trânsito livre. Aí tu imagina a seguinte situação, nessa mesma via, imagina a seguinte situação, que o trânsito, tá? Que tenha uma barreira. O que é que acontece aqui? Para você transpor esta barreira, um buraco, vamos colocar aqui, ó, vai transpor um buraco. Aí tem uma ponte, tá? Quando houver esses obstáculos, quando houver essa barreira, o nosso trânsito é indireto. O que é que acontece aqui, ó? O trânsito aqui, ó, nós temos aqui de maneira direta, trânsito direto, vou concordar aqui, ó, e indireto. Beleza? São as pontes que nós vamos ter dentro da língua portuguesa, tá? Trânsito ou a transitividade direto e indireto, com obstáculo ou não. Transitividade verbal é justamente isso daqui, ó. É a passagem, é a conexão das estruturas com ou sem obstáculos, com ou sem conectivo. Os conectivos coloquei lá em cima para você. Nós teremos, por exemplo, conjunções e quem? E as preposições. Filé, tranquilo. Vai avançando lá com a gente, tá? Gente, bora. Aí temos os enunciados aqui, ó. Deu até uma duplicada. Temos os enunciados. 5 segundinhos. Copia esses enunciados aqui que é pra gente começar a brincar aqui, tá? Vamos começar a brincar para ficar de boa. Inclusive, aleatoriamente, olha aqui, ó. A minha garrafinha, bizu, tá? Sem inveja, tá, gente? Vamos lá. Olha aqui, ó. Quando a gente fala da transitividade, da predicação verbal, o que é que a gente vai lembrar aqui? Vamos lembrar dos verbos. Verbo transitivo direto, indireto. Aí o que é que vai acontecer aqui, ó? Identificar o verbo, eu já sei. Tu vem bem aqui, ó. Você vem, olha para a palavrinha. Se você conseguir flexioná-la, conjugá-la, o que é que acontece? É um verbo. Morder. Aí tu vais conjugar. Eu, tu, ele, nós, vós. Eu mordo. Lá ele, 10 vezes, né? Tu mordes. Ele morde. Nós mordemos. Lá ele de novo, tá? Vós mordeis. Eles ou elas mordem. Tá olhando? Se flexionou, o que é que acontece? É verbo. Aí o que é que tu vais fazer? Quando você encontrar uma forma verbal, tu vai fazer a seguinte situação. Faz essa perguntinha aqui para ele aqui, ó. Quem? Se você conseguir responder essa perguntinha, você encontra um bebê que nós vamos chamar de sujeito. Quem foi que mordeu? Ele. Aqui está o nosso sujeito, tá? Aí tu vai utilizar a seguinte situação aqui, ó. Anota esse bizu aqui para você. Estas perguntinhas aqui, ó. O quê? Essa perguntinha bem aqui, ó. Quem?
Vem aqui com a gente. Você encontra o quê? Objetos. Objetos. Quem são os objetos? Aí nós temos aqui direto, nós temos o indireto. Estes são os objetos. Tá? Estas perguntinhas, após o verbo, você vai vai utilizá-las para encontrar o objeto, direto ou indireto. Se você consegue responder estas perguntas, observe isso daqui, você conseguiu responder a pergunta, o verbo é transitivo. Exemplo aqui, ó. Ele mordeu o quê? O que foi que ele mordeu? Olha aqui, ó. Respondeu a pergunta, o nosso verbo é transitivo. Pergunta sem preposição, verbo transitivo, direto. O que foi que ele mordeu? A maçã. Aqui nós vamos chamar de objeto direto. Primeiro enunciado aqui pra gente. Tá? Quando tu olhas para a próxima estrutura, vem 1, identifica o verbo. Tá aqui, ó. Identifica o verbo. 2, verifica quem é o sujeito. Faz a perguntinha aqui, ó. Quem? Quem é que precisa? Quem é que precisa? Nota a seguinte situação aqui, ó. Quando tu vais verificar quem é o sujeito, olha aqui, ó. O sujeito, ele não estava escrito no meu enunciado. Isso daqui eu chamo de quê? De sujeito oculto. Sujeito oculto. Ei, Silvio, o outro que apareceu no enunciado? Sujeito determinado, tá? Sujeito determinado. Pronto. Quando tu começas a conversar com o verbo, aí o que acontece aqui? Lembra qual é a perguntinha que eu vou utilizar para identificar a transitividade do verbo? O que? Ok. Não preciso, não preciso, não preciso. Tenta colocar aqui, ó. Não preciso o quê? Não ficou estranho para você? Não preciso quem? Não ficou estranho para você? Ficou estranho, não ficou? Ficou estranho. Por quê? O que é que está acontecendo aqui? Está precisando de algo. Quando você fizer essa perguntinha e aparecer uma letrinha, essa letrinha vai ser o quê? Preposição. Aí tu olha bem aqui, ó. O que é que acontece aqui, ó? O transitivo indireto, você faz essa pergunta, mas vai aparecer uma letrinha. Vai aparecer uma letrinha? Sim, vai aparecer uma letrinha, são versos, tá? O bizu aqui, ó, a, ante, pós, a ante, após, a ante, após, olha aqui, ó, com, contra, des, com, contra, desde, vai anotando lá, ó. A ante, após, até, com, contra, desde e entre, para, perante, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Pronto, tá aqui, ó. Beleza? Aí tu vai fazer a seguinte situação, olha lá. Quando você estiver conversando com o verbo, tu vai prestar atenção na seguinte guerrinha aqui, ó. O transitivo indireto vai aparecer o quê? Uma letrinha com ele. Essa letrinha é o quê? É a preposição, tá? Ele não tem trânsito livre, é a nossa preposição. Por exemplo, aqui, quando eu tento fazer a pergunta, não preciso o quê? Você consegue? Não. Você vai falar aqui, ó, não preciso, aí tu olha bem aqui, ó, não preciso de quê? Tá observando bem aqui, ó? Se apareceu a perguntinha,
Se coube a perguntinha, e essa perguntinha aqui, ó, e essa perguntinha aqui, verbo transitivo, e essa perguntinha está com preposição, eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui objeto indireto, tá? Objeto indireto. Beleza? Continua olhando aqui, ó, mais um tipo de verbo, verbo transitivo indireto. Ele encaminhou a confissão ao padre. Você vem, identifica o verbo. Vem lá, identifica o verbo. Já sabe aqui, ó. Faz a perguntinha, quem foi que encaminhou? Quem foi que encaminhou? Aí tu olhas aqui, ó, ele. Sujeito, o quê? Determinado. Sujeito determinado. Já vimos aqui o nosso sujeito. Tá? Olhou o verbo. Certamente vai ser transitivo, aí tu faz a perguntinha aqui, ó. Encaminhou o quê? O que foi que ele encaminhou? Aí tu olhas aqui, ó, a confissão. Aí aqui, ó, verbo transitivo direto. Nota que ainda tá faltando alguma coisa. Encaminhou o quê? Tá? A confissão a quem? Olha aqui a estrutura. Olha aqui, ó, a quem? Tá, olhou? É a mesma perguntinha que eu vou utilizar. Apareceu a preposição, o que é que acontece aqui, ó? Verbo transitivo direto e indireto. Aqui nós temos o objeto direto, aqui nós temos o objeto indireto. Nós temos um verbo dentro da língua que ele pede os dois complementos ao mesmo tempo, que nós vamos chamá-lo de verbo bitransitivo. Pede os dois complementos ao mesmo tempo. E Silvio, esse azinho aqui, ó, na frente do padre, não poderia ser um artigo? Pô, como é que eu vou saber que é preposição? Preposição é invariável. Nota aqui, ó, padre, quanto ao gênero, é masculino. Se nós tivéssemos um artigo junto a ele, qual seria o artigo masculino? Como é que nós falamos quanto ao gênero gramatical? Eu falo assim, ó, o padre, eu não falo a padre, tá? Eu não falo a padre, eu falo o padre. Se fosse no plural, os padres, tá? O feminino de padre seria madre. Aí nós teríamos o quê? Eu não falo o madre, nós falamos a madre, as madres. Isso daqui é só uma preposição. Basta você colocar essa estrutura no plural que esse azinho não vai flexionar. Encaminhou a confissão aos padres. Quem vai se flexionar é somente um artigo. Tá beleza? Então aqui é uma preposição, verbo bitransitivo, tá? Pergunta, tá? Perguntinha para verificar a transitividade para encontrar quem? O objeto direto, tá? O objeto direto e o objeto indireto. O que é que eu vou utilizar? O que ou quem? Sem preposição, verbo transitivo direto, objeto direto. Com preposição, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Há um verbo que vai apresentar os dois complementos ao mesmo tempo, que é o verbo bitransitivo. E Silvio, se de repente eu não consegui o quê? Responder essa pergunta. Vamos verificar aqui, ó. Você vem, identifica o verbo. Faz a perguntinha, quem? Se tu perguntares aqui, ó, quem é que sobe? Quem é que está subindo? Quem foi que subiu? Quem é que sobe? Aí olha a resposta bem aqui, ó. Quem? Olha bem aqui, ó. A névoa. Aqui está o nosso sujeito. Sujeito o quê? Determinado. Aqui está o nosso sujeito. Se fôssemos colocar na ordem direta, seria o quê? A névoa subiu. Tá? A névoa subiu. Se fosse colocar na ordem direta, ficaria isso daqui, ó. A névoa subiu. Tá olhando aqui, ó? A névoa sobe. Aqui, ó, na ordem direta do meu enunciado. Vem lá, continua olhando aqui, ó. Se eu quiser ver a transitividade do verbo, quais são as perguntinhas que eu vou utilizar? O que ou quem? A névoa sube. Tô meio interiorando. A névoa sube, isso, mano. A névoa sobe. Aí tu vai fazer a pergunta aqui. A névoa sobe o quê? Faz a pergunta pro verbo. A névoa sobe quem? Você consegue responder? Não consegue responder. Quando você não conseguir responder as perguntinhas da transitividade,
esse verbo bem aqui, bebê, tu vai colocar aqui, ó, VI, verbo, tá? Esse verbo bem aqui, ó, verbo, neste contexto é o quê? Intransitivo. O que é o verbo intransitivo? Aquele que não pede o objeto direto ou indireto. Ele já passa, ele já passa uma informação completa, ela subiu. Tá? Tá tranquilo? A mesma coisa nós teríamos aqui se tu fosses analisar aqui, ó. A sombra desce, identificou o verbo, faz a perguntinha aqui, ó. Quem é que desce? Quem é que desce? Dessa vez não vai ser o Vasco, tá amarrado. Quem é que desce? Quem é que desce? A sombra, tá? Aqui está o nosso sujeito. Desce, desce, desce o quê? Consegue responder? Desce, desce, desce quem? Consegue responder? Não. Então nós teremos aqui, ó, verbo intransitivo. Nós teremos verbo intransitivo. Tá de boa? Tá tranquilo aí pra gente? Vem lá. Vai pegando o bisuzinho aqui para ficar só o filé pra gente. Vem lá. Vamos lá. Olhou a estrutura? Aí o que é que acontece bem aqui, ó? Se tu observa essas estruturas, tem os verbos transitivos e intransitivos. Aí nós temos mais um verbinho aqui, ó. Mais um verbinho que nós vamos chamar o quê? Ela, olha aqui, ó. Ela é linda. Pronto. Olha o exemplo aqui que eu vou colocar para você. Ela é linda. Quando tu olhas para este exemplo bem aqui, o que é que acontece aqui, ó? Você vem, identifica quem? O verbo. Aqui é o nosso verbo. Verifica se tem sujeito. Quem é que é? Quem é que é? Ela. Aqui está o nosso sujeito. Sujeito determinado. Se tu tentares responder aqui a pergunta aqui, ó. Se tu tentares responder, ela é o quê? Aí suponhamos que você tenha respondido a seguinte situação. Ela é linda. Ela é o quê? Aí você respondeu. Ela é linda. Silvia, ela é linda. Tá aqui, ó. Beleza. O que é que acontece aqui, ó? O núcleo do objeto direto, a parte central do objeto direto, o núcleo do objeto indireto, a parte central do objeto indireto, é função de substantivo, a classe de palavra que dá nome aos seres. Tá? Vem lá. Quando tu olhas bem aqui, ó, ela é linda. O que é que acontece nesse linda bem aqui, ó? Já notas bem aqui, ó. Linda é um quê? Adjetivo. E Silvio, mas como é que eu sei que é um adjetivo? Está indicando uma qualidade, uma característica, trazendo uma informação a respeito do sujeito. Aí é adjetivo, papai. Então não pode ser objeto direto aqui. Se tivermos uma qualidade, o que é que acontece aqui? Esse indivíduo bem aqui, ó, adjetivo, vou te dar um bizu aqui, ó. Esse verbo, eu vou chamar aqui de VL, verbo de ligação. Porque ele relaciona o sujeito a uma estrutura na língua que aqui, ó, eu vou chamar de quê? De predicativo. Predicativo é uma informação, uma qualidade, uma característica de algo. Nesse caso, esta qualidade, esta informação, esta característica é a respeito do sujeito. É por isso que eu chamo aqui de quê? De predicativo do sujeito. Tá? Predicativo do sujeito. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, tá? Vários verbinhos aqui pra gente, pra ficar de boa. Pra ficar de boa aqui, ó. Bisuzão aqui pra você, pra ficar filé. Bisuzão pra ficar filé aqui pra gente, tá? Beleza? Bisuzão que vai ficar filé. Preposição saiu dali. Prepor. Deixa eu apagar os outros para ficar bonitinho aqui pra gente. Para você não perder esse bisuzinho aqui, tá? Para você não perder esse bisuzinho aqui. Tá? Mais um tipo de verbo. Aí aqui nós temos o VL, que é o verbo de ligação. Verbo de ligação.
verbo de ligação. Tá tranquilo? Tá de boa? Ou seja, falando das transitividades, quais são os verbos que nós temos? Dois transitivos, os verbos transitivos, quais são? Transitivo direto, cujo complemento é o objeto direto. Transitivo indireto, cujo complemento é o objeto indireto. Verbo bitransitivo, que é o direto e indireto, cujos complementos serão objeto direto e objeto indireto. Nós teremos verbo intransitivo, ele não apresenta nenhum tipo de objeto, nem direto nem indireto. E nós temos o verbo de ligação. A principal característica do verbo de ligação é relacionar o sujeito a uma característica sua. Nesse caso, ele trará, em regra, estrutura sujeito. Quando estiver completo enunciado, logicamente, nós teremos sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Tá tranquilo aí pra gente? Tá tranquilo? Tá de boa? Vamos brincar? Vamos fazer uma questãozinha? Tô muito caladinho hoje. Vamos fazer uma caladinha. Questãozinha aqui pra gente. Vamos lá. 5 segundinhos para você aqui enquanto eu molho o bico, tá? Molhando o bico aqui, 5 segundinhos para você resolver essa questãozinha aí, ó, de boa. Vai, te prepara aí, 5 segundinhos, resolve a questão. Vamos verificar se você tá afiado aí na paradinha. 5 segundinhos para ficar super de boa. Já? Vai dando like, vai fazendo aqui para ficar de boa. Olha aqui, ó. Tem que aprender a fazer essa análise, tá? Em não aparecia de frente e de corpo inteiro, como as outras pessoas conversando na calma. O termo sublinhado é um verbo de ligação, transitivo direto e indireto, transitivo direto, intransitivo, transitivo indireto. O que a gente vai fazer? Faz análise. Olha as estruturas. Não aparecia. Já sei que certamente isso daqui é um verbo, né? Ele já falou pra gente que é um verbo. Ele já falou que isso daqui é um verbo, tá? Ele já falou que isso daqui é um verbo. Tá aqui o nosso verbo. Tá? Encontrou o verbo, aí qual é o bizu? Faz essa perguntinha. Quem? Eu só quero saber o verbo, mas eu vou colocar quem aparecia. Ele. Tá? Ele ou ela, um sujeito oculto aqui pra gente. Beleza. Se eu quero saber a transitividade do verbo, quais são as perguntinhas que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o que? Eu vou utilizar quem? São essas perguntinhas aqui, ó. São essas perguntinhas. Com essas perguntinhas, eu encontro quem? Objeto direto ou objeto indireto. Lembrando que o objeto indireto, ele trará consigo a preposição. Pronto. Lembra aqui, ó, objeto direto, objeto indireto. Lembra que esses caras aqui, ó, tem que ser o quê? Substantivo. O núcleo é o quê? Substantivo. Pronto, super resumindo pra gente lá. Ei, responde no chat enquanto a gente tá conversando. Não fica com vergonha, não. Vai respondendo. Não aparecia o quê? Não aparecia quem? Ei, tenta responder essas perguntas. Ei, dá um like aí. Dá para responder sim ou não? Responde ou não responde? Não aparecia o quê? O que é que não aparecia? Silvio, de frente, não. Não aparecia quem? Dá para responder? Não deu para responder a perguntinha. Quando tu vais olhar, eu não consigo utilizar a perguntinha. Silvio, eu fiz a seguinte análise aqui, ó. Não aparecia, eu utilizei aqui, ó, de quê? Tá? Só que tu olha bem aqui, ó, esse de frente. Olha aqui que eu vou colocar para você aqui, ó, de frente. E de corpo inteiro. O que é que acontece bem aqui, ó? Se eu perguntar aqui, ó, como? Fala pro Berro, não aparecia. Nota que a pergunta
Nota que a pergunta ela já ficou esquisita. Não aparecia o quê? Não aparecia de quê? De frente. Frente não é um... Não está indicando substantivo aqui, está indicando o quê? Uma circunstância. Não aparecia como? De frente. Agora sim, ó. Quando tu responderes essas perguntas bem aqui, ó, já não utilizei essas perguntas. Aí você vai utilizar isso daqui, ó. Como, quando, onde, por quê. Olha que filezinho aqui pra gente. Olha que filezinho aqui pra gente. Se você não encontrou o objeto, esse indivíduo aqui, ó, se você utilizar, responder essas perguntinhas aqui, ó, você encontra um outro termo que nós vamos chamar aqui de adjunto adverbial, tá? Não aparecia como? De frente, de corpo inteiro. Isso daqui é uma circunstância, tá? Isso daqui é uma circunstância. Esse verbo aqui, ó, esse verbo, ele não pede complemento. Esse verbo bem aqui, ó, é o verbo que? Intransitivo, tá? Ele é o verbo intransitivo, ele não pede complemento, beleza? Não vai ser verbo de ligação, você vem aqui, tchosque. Não é verbo bitransitivo, transitivo direto, intransitivo. Gabarito aqui pra gente, letra D de desafio. Alguém acertou? Alguém acertou? Ei, comenta aí. Se você errou, fala que acertou, tá? Fica a dica aí pra você. Tá tranquilo? Bora mais uma para ficar de boa. Bora mais uma para ficar de boa. Unifest, tranquilo aqui, ó. Tá fácil aqui pra gente. Bom, isso aqui é meio cortado, tá. 5 segundinhos para você aqui, ó. Destacar aqui no texto aqui para você já. Tá fácil? Tá tranquilo? Se tu observas aqui, ó, dentro da estrutura, estão mostrando. O que é que acontece aqui, ó? Se tu perguntares aqui, ó, para esse verbo aqui, ó, quem, tá? Quem, você vai encontrar o sujeito. Quem é que está mostrando? Nota a seguinte situação. Esse verbo, ele está no plural, tá? Ele está no plural aqui dentro da estrutura. Este no sozinho vai ser um pronome. Se tu observa daqui no texto, quem é que está mostrando aqui, ó? Milhares de fundações e organizações não governamentais, ONGs, tá? Estão demonstrando. Nota aqui, ó, que eu tenho a ação relacionada aqui. Estão demonstrando e elas próprias estão o quê? Estão mostrando. Estão mostrando como é possível não desenvolver o problema, tá, de milhões de pessoas, pelo menos prevenir o problema de milhões de pessoas. Para evitar repetição, o que é que acontece aqui? Nós temos como gabarito, isso daqui é mera leitura, gabarito, a letra A. Era a identificação de um sujeito, tá? Que eu tenho aqui, no caso, um sujeito oculto, porque eu consigo identificar dentro do contexto. Bem simplesinha, gabarito, a letra A. 2 letra A. Vão avançando bem de boa, bem tranquilo aqui pra gente. Questão 3, tá? Tempinho aqui para você resolver. Tá bem fácil aqui, ó.
que ele dura, o pronome sublinhado não tem referente. Retoma a palavra usina. Pode ser substituído por ele. Referindo-se a açúcar, refere-se a mais instável das brancuras, equivale à palavra censura. 5 segundinhos, tá? Sempre resolve, não te pede, aí para ficar de boa. Tá tranquilo aqui pra gente? Pronome, tá? Pronome, dentro das classes de palavra, o que é a situação do pronome aqui? Pronome, termo que acompanha, tá? Pronome, a função do pronome morfológica aqui, ó. Pronome acompanha, é um termo que acompanha ou substitui. Acompanha ou substitui, tá? Acompanha ou substitui o nome. Beleza? É isso daqui. Ali faz o emprego cara do Enem, provas do Enem, provas de vestibulares, é o quê? Esse emprego dentro do texto, essa contextualização das palavras. Olha aqui, ó. Na oração que ela dura. Quanto ao gênero, tu observa bem aqui, ó. Quanto ao gênero, o que acontece aqui? Quanto ao gênero, ela é feminino. Quanto ao número aqui nós temos o quê? Singular. Olha que legalzinho aqui, ó. Tá? Feminino singular. Se ele está retomando um termo, como ele acompanha ou substitui um nome, como ele está retomando um termo dentro do texto, esse termo vai estar no feminino, tá? Vai estar no feminino, no singular. Tá? Aí olha aqui o que acontece. O açúcar ou açúcar cristal mostra a mais instável das brancuras. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Mostra a mais instável das brancuras. Quem do Recife sabe direito o quanto e o pouco desse quanto ela dura. Aí tu olhas bem aqui, ó. Ela quem? Quem que dura aqui, ó? A mais instável das brancuras. E Silvio, mas eu estou olhando aqui dentro da estrutura, brancuras está no plural. Mas tu olha aqui, ó, o núcleo vai ser o quê? A mais. Tá? A mais instável. Aí aqui está no singular, beleza? Aqui está no singular e eu tenho um núcleo no plural. Aí tu vem aqui, não tem referente. Não, nós temos referente porque ela está retomando um termo dentro do texto. Está retomando brancura. A usina dura? Não, quem é que dura? A brancura. É a brancura do açúcar. Pode ser substituído por ele, se referindo ao açúcar? Não, eu tenho que estar retomando aqui o mesmo termo. Ele é masculino, a minha estrutura é feminina. Tinha que substituir por uma feminina, tá? Equivale à palavra censura, tá amarrado. Brancura e censura, tá? Não tem o mesmo contexto. Aí tu vês aqui, ó, tá? Gabarito aqui pra gente, refere-se o quê? A mais instável da brancura. Gabarito, letra D de desafio. Tranquilo? Vamos mais uma? Vamos mais uma aqui pra gente. Vai lá. Vai olhando, vem tranquilo, não esquece. Esse daqui, ó, é valendo, tá? Valendo. Não vale bater de 6-0, mas tá valendo aqui essa daqui também. Vamos lá. 4. De boa aqui pra gente. Lembrando, você que tá com a gente, comenta aí, de onde é que você tá? Tá no trabalho? Tá no busão ainda para sua casa? Comenta. Se não está inscrito, onde é que você vai se inscrever? Meu Desafio EAD. Meu Desafio EAD. Tá beleza? Vem avançando comigo, 5 segundinhos para você fazer. Caminhando já para o finalzinho de mais uma aulinha nossa, né?
faz a leitura, observe o segundo quadrinho do texto, Oração 1, por que não cuida da sua vida, guri? Oração 2, estou cuidando. Tá de boa aqui pra gente. Olha aqui, ó. Eu vi você deixar cair o papel. Garotinho indaga alguém que aparentemente é adulto. Por que não cuida da sua vida, guri? Estou cuidando. Este planeta é meu. Este é o meu planeta, coroa. O jovenzinho indagando aqui porque está jogando papel. Isso daqui leva àquela reflexão, né? Nós, adultos, vamos preparar ou vamos deixar o quê? O planeta, as coisas para as próximas gerações. Uma pequena reflexãozinha aqui. Aí ele vai falando aqui, sabendo que o verbo cuidar, no sentido que aparece no texto, é transitivo direto, ou seja, qual o complemento que ele apresenta? O objeto direto. É correto afirmar que na oração, o verbo utilizado, qual a transitividade? Qual a transitividade do verbo utilizado? Tá? Ele colocou a primeira oração, a segunda oração, ele está se referindo a esta estrutura aqui, ó, estou cuidando. Tá? Estou cuidando aqui pra gente, beleza? Tá bem fácil, bem direcionado aqui, ó, já vai olhando aqui. Tá? Perdão, aqui, eu coloquei transitivo direto, aqui é transitivo indireto. Objeto indireto. Pronto, agora tá filezinho aqui pra gente. Ele tá falando que na primeira estrutura eu tenho um verbo transitivo indireto, ou seja, objeto indireto. Na segunda estrutura, o verbo utilizado, aí ele colocou aqui, estou cuidando. Essa estrutura bem aqui. Identificou o verbo, faz a seguinte perguntinha, quem é que está cuidando? Quem é que está cuidando? Certamente tu consegues observar. Eu, no caso é o garoto, né? Garoto aqui. Eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou cuidando. O que é que vai aparecer aqui? Estou cuidando, estou cuidando, estou cuidando de que? Estou cuidando, estou cuidando, estou cuidando de quem? Olha aqui, ó. De quem? Não é esse daqui? Tá observando? O que é que acontece aqui na estrutura? O que é que acontece aqui na estrutura? Se tu observares aqui, eu tenho que fazer a conexão entre quê? Entre as orações. Por que você não cuida na primeira estrutura? Não cuida de quê? Aí olha aqui, ó, da sua vida, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Tá aqui a estrutura. Estou cuidando de quê? Da minha vida. Aí o que acontece de quê? Aí olha que vai responder aqui, ó. Porque você não cuida da sua vida, estou cuidando de quê? Olha aqui, está oculto. Da minha vida. Se tu observas aqui, ó, a segunda estrutura, ela está o quê? Oculta. Isso daqui, em termos de figura de linguagem, nós chamamos de quê? Elipse. É uma zeugma. Vimos lá em figura de linguagem. Ou seja, o que é que nós temos aqui, ó? Verbo transitivo indireto. E aqui nós temos o quê? O nosso objeto indireto. Lembrando a seguinte situação, quando nós tivermos dois verbos que indiquem somente uma ação, o estado ou fenômeno da natureza, a essa estrutura nós vamos chamar de locução. Tá aqui, ó. É uma locução verbal transitiva indireta. Nota que eu vou trabalhar como se fosse um verbo simples, tá? Aí tu vens aqui olhando as estruturas. Aí o que é que nós temos? Também é transitivo indireto. O gabarito já está bem aqui, ó. Também é transitivo indireto, levando em conta que parte da oração está oculta. Aqui está o nosso gabarito. Aí ele vai colocando aqui, ó. É intransitivo, não é intransitivo, porque apresenta complemento verbal. É transitivo direto, não é transitivo direto, porque vai exigir um complemento com preposição. É ao mesmo tempo transitivo direto e indireto, é o verbo bitransitivo, você vai fazendo a eliminação. Pode variar a transitividade dependendo da oração apresentada no terceiro quadrinho. Na verdade, a oração ela vai estar vinculada ao segundo quadrinho. Você vem aqui e tchosque. 4. Gabarito letra A, bem facinho, bem de boa pra gente.
tá? Bem facinho, bem de boa. E vamos fazer mais uma aqui já para encerrar a nossa aulinha de hoje, tá? Bem facinho aqui já para encerrar a nossa aulinha de hoje. Não esquece, você está acompanhando Meu Desafio EAD. Meu Desafio EAD. Não esquece aqui, ó. Assinar a alternativa em que se altera o sentido da oração porque se esconde da oração, porque se esconde a diversidade de povos que existem no Brasil. Tá? O que é que tu vais fazer aqui, ó? Já dando uma dica bem filezinha pra gente aqui, ó. Quando eu tô falando o sentido, aí eu tenho um sentido passivo e um sentido ativo. O que é que vai acontecer aqui, ó? Quando se esconde, você vem aqui, ó. Se esconde, se esconde, se esconde, tá? Quem é que se esconde? O quê? Se couber pergunta, tu já sabes que esse verbo bem aqui, ó, é verbo transitivo direto. Olha aqui, ó. Se esconde o quê? Aí seria isso daqui, a diversidade de povos. Isso daqui seria o quê? O nosso objeto direto. Mas o que é que acontece aqui, ó? Esse nosso verbo transitivo direto, ele está se associando aqui, essa Czinha aqui, ó. Que se for verbo transitivo direto, eu vou chamar o quê? De partícula. Aqui, ó, vem-te embora aqui com a gente. Eu vou chamar aqui de partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Olha aqui, ó. Tá? O que é que acontece aqui na estrutura? Quando eu olho aqui nessa estrutura, o que é que nós temos aqui? Voz passiva. Eu tenho aqui voz passiva. Beleza? Nós temos voz passiva. Tá? Olha aqui, ó. Voz passiva que apresenta a partícula C. Voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Tá? Voz passiva sintética. Bem de boa aqui pra gente. Aí o que é que eu tenho que olhar aqui? Ao sinal de alternativa que altera o sentido da oração. Aí tu vem bem aqui, ó. Tendo em vista que se esconde a diversidade dos povos no Brasil. Tá? O que é que eu vou olhar aqui, ó? Toda vez que se esconde. Aí tu vem bem aqui, ó. Toda vez que. Olha a especificidade em relação aos conectivos. Quando eu olho os meus conectivos, tendo em vista que, uma vez que, haja vista que, esses conectivos, eles são o quê? Semelhantes, são locuções conjuntivas. Olha aqui, ó. Toda vez que se esconde a diversidade dos povos que existem no Brasil. Aí o que é que vai acontecer aqui, ó? Esta minha locução é a única que não é sinônima em relação às outras, tá? Aonde eu tenho alteração de sentido, portanto, o gabarito, a letra D de desafio. Beleza, gente? Aí a gente vai ficando por aqui, 6 segundinhos. Não esquece lá, tá seguindo a gente, Meu Desafio EAD. Muito obrigado por sua atenção, interaja conosco, chama a gente, vai resolvendo a questão. Ficamos com mais uma aulinha aqui, seu amigo, o professor Silvio Santos, na sua timeline. Muito obrigado por sua atenção, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.